Aleluia, glória a Deus. Bom dia a todos, que bom que vocês estão aqui, saíram de casa aí nessa manhã fria, né? Glória a Deus por isso, isso é bênção de Deus aí. Tenho certeza que vocês vão sair daqui com aquele sentimento, né, de que valeu a pena ter deixado aí o seu monte de cobertas e vir à igreja nessa manhã. Então vamos lá, eu quero ler o texto base da mensagem dessa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Se você quiser, inclusive, acompanhar aqui no telão, né, a gente usa a mesma tradução aqui do telão, então tem usado a tradução NVT, a nova versão transformadora, um pouquinho mais atualizada, e aí você pode acompanhar aqui pelo telão também. Então vamos lá, Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim: O Senhor tinha dito a Abrão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém, queridos? Bem, nessa manhã nós vamos refletir sobre essa passagem e vamos falar hoje sobre o chamado de Abrão. Então vocês que têm acompanhado aí as mensagens, vocês sabem que nesse mês de julho nós estamos tratando do tema o chamado de Deus para as nossas vidas. Então qual é o objetivo? O objetivo é estudarmos passagens onde Deus chamou os seus servos para cumprirem um propósito específico. Então nós lemos essas passagens, nós explicamos essas passagens e nós vamos aplicá-las às nossas vidas. Então, por exemplo, semana passada nós estudamos sobre o chamado de Jeremias e hoje nós vamos falar sobre o chamado de Abrão. Aí você pode perguntar, mas pastor, não seria Abraão? Não, queridos, Abrão, ele só passa a se chamar Abraão a partir do capítulo 17 de Gênesis, onde Deus muda o seu nome. Então, Abrão significa pai exaltado, e Abraão significa pai de muitos, ou pai de uma multidão. E o interessante a se destacar já nessa introdução da mensagem, é que Deus chama Abrão quando ele tinha 75 anos de idade, e a sua mulher, Sarai, que depois também teve o seu nome mudado para Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então Deus chama um homem de 75 anos de idade, casado com uma mulher estéril, e promete a esse homem que ele seria pai de muitos, que ele seria pai de multidões. Olha só, vamos ver a questão da Sara não poder ter filhos. Volta um pouquinho a Bíblia, Gênesis 11, 29 e 30. Diz assim: tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Então Deus chama um homem de 75 anos de idade, que tem uma mulher estéril, e promete que daria a ele uma descendência numerosa. Se você observou o versículo 2 do texto, nós vemos que a promessa é de que Abraão seria uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. E quando nós chegamos no capítulo 15 de Gênesis, nós vemos Deus reforçando essa promessa. Ali Deus diz para Abraão: sai da tua tenda, olha para o céu. Deus diz para ele: conta as estrelas se você for capaz. E aí Deus diz para ele: assim será a sua descendência. E aí o versículo 6 de Gênesis 15 diz que Abraão
ou Abrão aqui ainda, né? Creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Isso nós precisamos destacar. Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E daqui nós já podemos extrair o primeiro aprendizado para as nossas vidas. O chamado de Deus para Abrão foi um chamado de fé. Posso ouvir um amém? Então diga comigo, o chamado de Deus para Abrão foi um chamado de fé. Então assim também, nós como cristãos, nós devemos entender que a nossa vida é uma vida pela fé. Por isso Abrão, ele foi chamado de o nosso pai da fé. Ele é o nosso pai da fé. Então vejam, um homem de 75 anos, com uma mulher estéril, Deus olha para ele e diz: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Que lugar era esse? Sei lá, Deus manda ele sair e promete que o guiaria à terra prometida. E Deus o guia até a terra de Canaã. E o que nós vemos é que Abraão, ele crê. Abraão, ele vai. Abraão, ele obedece. Abraão, ele não questiona. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é sobre a fé de Abraão. Por isso, repito, ele é chamado de o nosso pai da fé. E está escrito no livro, ali na carta de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito que nós vivemos por fé e não por vista. O profeta Abacuque, ele diz no seu livro que o justo pela sua fé viverá. Jesus disse que tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que tem fé. Mas pastor Peter, o que é fé? O que é fé? Hebreus 11:1 define fé como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, Abraão, ele é chamado por Deus em circunstâncias totalmente contrárias àquela promessa que Deus o chama, que Deus faz para ele, e ele simplesmente crê. Ele crê porque ele teve convicção daquilo que Deus estava falando para ele. Então a vida do cristão é um chamado para o sobrenatural, para a fé. A nossa vida é um chamado para crermos, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Amém? Isso é vida cristã. As circunstâncias me dizem que nada vai acontecer, que nada vai dar certo, mas eu creio. Foi isso que Abraão fez. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então a nossa justificação, ela é pela fé. E Abraão, ele poderia ter dado uma desculpa para Deus, não poderia? Ele poderia ter dito: ah, Deus, eu sou velho, ah, Deus, minha mulher é estéril, né? Como nós vimos em outros chamados, não é verdade? Semana passada estávamos estudando aqui o chamado de Jeremias. Não sei quantos lembram, quando Deus chama Jeremias, o que Jeremias diz? Ele diz: eu, Senhor, eu sou muito jovem, né? Tem uma tradução que diz: eu não passo de uma criança. E Deus diz: não diga que você é jovem, que você é uma criança, porque tudo aquilo que eu falar para você, você vai receber, você vai falar, e tudo que eu te mandar, você vai falar, você vai fazer. E aí Jeremias, ele crê, mas a princípio ele dá uma desculpa para Deus. Qual foi a desculpa dele? Sou jovem demais. Moisés, por exemplo, quando ele foi chamado por Deus, ele também deu uma desculpa. Teve ali o chamado dele, né, naquela experiência da sarça ali no deserto, que estava pegando fogo, não se consumia, e aí a palavra de Deus vem sobre ele, e ele começa a ter ali uma intimidade com Deus, e Deus diz: agora você vai para Faraó, e você vai falar as minhas palavras para Faraó. O que Moisés diz para Deus? Moisés diz assim: eu, Senhor, quem sou eu? Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, né? Inclusive alguns dizem que Moisés era gago, e Deus teve paciência com ele, diz assim: olha, tá bom, então você vai falar com teu irmão, eu falo com você, e você fala com teu irmão Arão, porque eu sei que ele fala bem, e ele vai se dirigir a Faraó. Então Deus falava com Moisés, Moisés levava essa palavra para Arão, seu irmão, e Arão falava com Faraó. Mas chega um momento que Moisés mesmo, ele começa a ir diretamente a Faraó. Ele já não usa mais o seu irmão como mediador,
porque ele passa a crer de fato naquilo que Deus estava falando, naquilo que Deus estava fazendo. Mas vejam que a princípio ele deu uma desculpa: não, eu sou pesado de boca, sou pesado de língua. Aí você avança um pouquinho na Bíblia, você vê o chamado de Gideão. Gideão, ele foi chamado num momento muito difícil do povo de Israel, o povo de Israel sendo oprimido pelos midianitas, e ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, e aí Deus diz assim para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus aparece para ele e diz isso. Ele diz: o Senhor é conosco, como assim? Então por que nós estamos sendo tão oprimidos, enfim? E Deus diz: vai nessa tua força, e você vai livrar Israel. E aí o que Gideão diz para Deus? Ele diz assim: não, a minha família é a família mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Dá uma desculpa. E Deus diz: não, mas eu vou ser com você, e você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Mas nós vemos esses homens querendo escapar, querendo fugir do chamado de Deus. Isso não acontece com Abrão. Por isso que ele é o pai da fé. Abrão poderia ter dito: sou velho demais, tenho 75 anos, minha mulher é estéril, Deus, o Senhor errou, eu não tenho estrutura para cumprir essa missão. Mas não, o versículo 4 diz que Abrão, imediatamente ele parte, recebe a palavra de Deus. Versículo 4: então Abrão partiu como o Senhor o havia instruído. Ele pode até ter sentido um frio na barriga, um temorzinho sobre o futuro, uma ansiedade natural, mas ele creu e agiu. Ele não deu desculpas. E isso, queridos, agrada a Deus demais. Você quer agradar a Deus? Então viva pela fé. Assim como sem fé é impossível agradar a Deus, com fé o agradamos demais. E como nós adquirimos fé? Romanos 10:17 responde: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós nos relacionamos com a palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando ouvimos a pregação do Evangelho, nós passamos a crer, Deus vai nos convencendo. Você creu que Jesus é o Senhor porque alguém pregou para você. Então a fé vem pelo ouvir. Jesus é o Senhor, Jesus é o único caminho, é somente pela fé, somente pela graça, e nós passamos a crer na palavra de Deus. E o nosso chamado é um chamado de viver pela fé. Então o que nós aprendemos com esse chamado de Abraão? Primeira coisa, creia. Pare de dar desculpas para não exercer o seu chamado. Sou pobre, não tenho dinheiro, sou feio, sou pequeno, não tenho tempo, não sou bom, está muito frio, né? Já falei aqui, Deus não gosta de desculpas, irmãos. Se você é uma pessoa que fica dando desculpa para não exercer o propósito de Deus na sua vida, saia desse lugar. Saia desse lugar de desculpa, de vitimismo, porque esse lugar desagrada demais a Deus, demais. Então a primeira lição desse texto, e que esse texto nos ensina, é sobre a fé. Abrão é nosso pai da fé. A segunda é sobre a ação. Então vejam que a fé, ela foi acompanhada de ação. Abrão ouviu a palavra de Deus, o chamado de Deus, e ele partiu, ele agiu, e por isso o apóstolo Tiago, na sua carta, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque a fé, ela tem que te levar a uma ação. Se a fé não te leva à ação, na verdade não existe fé, né? Então a salvação, ela é pela graça, na verdade, ela é pela fé, mas essa fé tem que me levar a agir. Se essa fé não muda nada na minha vida, eu tenho que questionar a minha fé. Se essa fé não me leva a querer buscar os propósitos de Deus para a minha vida e realizar a vontade dEle, então eu tenho que questionar essa fé. Essa fé é completamente morta e você tem que questioná-la. Então a fé sempre vai levar você a uma ação. Por exemplo, Moisés mesmo, né, quando ele estava ali diante do Mar Vermelho, vocês sabem,
ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Eles saem do Egito e Deus conduz eles por um caminho. E Deus conduziu eles exatamente até ali as margens do Rio Vermelho, ou melhor, do Mar Vermelho, né? E quando eles chegam ali, diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó está vindo atrás do povo. E o povo começa a se desesperar. E Moisés, então, ele clama a Deus naquele momento. O que Deus diz para Moisés? Por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo para marchar. E aí, eles começam a marchar. Então, o milagre não aconteceu para eles marcharem. Eles marcharam para o milagre acontecer. Eu entendo que eles pisaram na água. Ah, Deus está falando, então vamos pisar na água, vamos pisar na água. E aí vem o vento que Deus manda e abre o mar. E eles atravessam ali o Mar Vermelho a seco. Então vejam que o milagre aconteceu por causa da ação. A fé tem que ser acompanhada de uma ação. Como aquela mulher hemorrágica ali que foi curada por Jesus. Então uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. E ela estava ali, havia gastado todo o seu dinheiro, padecido às mãos de muitos médicos, estava ali à beira do caminho, provavelmente mendigando, e ela viu Jesus passando e uma multidão cercando Jesus, e ela disse consigo, se tão somente eu tocar no manto de Jesus, eu ficarei curada. Então veja, ela teve fé, a fé dela provavelmente veio pelo ouvir, ela viu aquela multidão, aquele alvoroço, o que está acontecendo aí? É Jesus, é o Messias. Ele cura enfermos, ressuscita mortos, abriu os olhos dos cegos, enfim, foi gerada fé no coração dela. E ela disse consigo, se tão somente eu tocar no seu manto, eu ficarei curada. Mas o que ela fez? Ela imediatamente foi até Jesus. Mesmo uma multidão cercando Jesus, e ela avança na direção dele, né? Eu acredito que nesse momento, pelo fato dela ser uma mulher impura, né, uma mulher hemorrágica, isso contribuiu para ela, para que a multidão fosse abrindo, para que ela pudesse passar. Porque era uma multidão, talvez 5.000 pessoas, mais do que isso, era costumeiro seguir Jesus. E como que essa mulher chega até ele? Chega porque a galera foi abrindo, ninguém queria encostar nela, né? Ela era impura, se eu encosto nela eu vou ficar impuro também, então opa, abre aí, a impura está passando. E ela toca no manto de Jesus. Naquele momento, a hemorragia dela estanca e ela sente no seu corpo, está curada do flagelo. Então vejam que a fé dela foi acompanhada de uma ação. Porque a fé deve ser acompanhada de ação, é isso que eu aprendo aqui com Abrão. Naamã, aquele general sírio, relatado no livro de 2 Reis, Naamã, um general sírio, um grande homem, ali diante do seu senhor, o rei da Síria. Ele era um poderoso guerreiro, havia dado muitas vitórias ao seu país, porém aquele homem era leproso. E ele tinha na sua casa uma escrava judia, uma escrava israelita. E aquela escrava disse para a senhora dela, esposa de Amã, ou melhor, de Naamã, disse assim, se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele ficaria curado da sua lepra. E a mulher fala para Naamã, nossa escrava disse isso, que tem um profeta lá em Samaria que pode curar a tua doença. E ele acredita, e ele vai até Samaria. E ele era um homem importante, um general de um exército, chega diante da casa do profeta com uma comitiva, com presentes, enfim, e o profeta nem recebe ele em casa. O profeta manda um empregado dizer para ele, vai mergulha 7 vezes no Rio Jordão e tua carne vai ficar sarada, como de uma criança. E ele, quando ouve o empregado ali, o moço de Eliseu, né, que era o profeta, falar isso para ele, fica indignado, né? O orgulho dele fica ferido, porque ele diz, eu imaginei que o profeta viria, estenderia a mão sobre mim, faria uma oração, e eu ficaria curado. Agora ele me manda mergulhar no Rio Jordão. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, muito melhores do que as águas de Israel? E aí os empregados dele olham para ele e dizem assim, Naamã, o profeta pediu uma coisa difícil para você? Ele disse simplesmente, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. E ali ele se humilha, né? Ele abandona toda aquela sua arrogância, sua pompa, o seu orgulho, e ele vai até o Rio Jordão, que realmente, o Rio Jordão não é um riozão não, tá, irmãos? Quem pensa que o Rio Jordão é um rio muito simbólico, mas é um rio pequeno. E ele vai até o Rio Jordão, mergulha ali 7 vezes, e quando ele levanta a 7ª vez, a sua carne está completamente curada, está como a carne de uma criança.
Então nós vemos aqui que a fé de Naamã levou ele a agir, a fazer aquilo que o profeta mandou. Então a primeira lição que o chamado de Abrão nos ensina é sobre a fé. Amém? Esse é o maior legado que Abrão deixa para nós, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda lição é sobre a ação. Então a fé, ela precisa ser acompanhada de ação. Se eu creio, eu ajo, eu faço. Sem fé, as obras são mortas. Agora, sem obras, a fé também é morta. Então uma coisa tem que andar junto com a outra. A fé, ela deve ser acompanhada de obra, ela deve ser acompanhada de ação. Inclusive, muitas coisas na nossa vida só acontecem quando nós agimos, irmãos, né? Você não precisa sentir para fazer, você tem que fazer e acabou. Fazer porque você crê, porque eu creio, porque eu estou debaixo de uma palavra, então eu vou agir, e aí Deus ele vai garantir você. Então, quando você está debaixo de uma palavra de Deus, o que você precisa é agir. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, quantos estão aí se identificando com Abrão? Então, primeira lição, a lição da fé. A segunda lição é a lição da ação. A terceira lição é sobre a bênção de Deus, ou as bênçãos de Deus. Então, quando nós cremos e obedecemos, a boa notícia é que nós nos colocamos debaixo da bênção do Senhor. Posso ouvir um amém? Então vejam que a promessa para Abrão era dele ser uma grande nação, de ter um grande nome, ser famoso e de ser grandemente abençoado. Olha só, vamos reler versículos 2 e 3 de Gênesis capítulo 12. Deus diz assim: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Então você é abençoado hoje, eu sou abençoado hoje por causa da fé de Abrão. Todos nós somos filhos de Abrão, como eu falei, pela fé, filhos dele pela fé. Então nós vemos na palavra, quando você vai estudar a Bíblia, que obedecer ao Senhor, pôr em prática os princípios da sua palavra, nos coloca num lugar de bênção. O que é bênção? Bênção é um lugar que você se coloca ali, né? Então, em várias passagens da Bíblia, nós nos deparamos com as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Quando você obedece, você crê, você age, você obedece, você se coloca num lugar de proteção, num lugar de bênção. Então, a obediência, que é ação aqui, como eu falei, é uma prova de que você crê na palavra de Deus. E a desobediência é uma prova de que você não crê. E quando você obedece, você se coloca debaixo de um guarda-chuva, você se coloca debaixo da proteção de Deus. E a desobediência te retira desse lugar. Por isso que algumas pessoas são tão abençoadas, e outras, parece que tudo é difícil, parece que as coisas não andam. E quando eu digo ser abençoado, tá, irmão, não é só você prosperar financeiramente, etc. e tal, não quero entrar nessa linha de teologia da prosperidade, mas é você estar debaixo da bênção de Deus mesmo, né? Você vê que Deus te guia, Deus te supre, as coisas acontecem, porque você está num lugar de bênção. Então eu quero que você pense, em quais áreas da sua vida você está desalinhado, por exemplo, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Põe ordem na casa, irmão. Arruma aí a tua vida, senão automaticamente você está se colocando debaixo de maldição. E a responsabilidade não é de Deus. Não adianta nada, pastor, ore por mim, vamos fazer jejum, vamos fazer isso. Se você não estiver alinhado com aquilo que Deus falou na sua palavra, não vai dar nada certo, irmão. Agora, a partir do momento que você corrige o que precisa ser corrigido, está alinhado com os princípios da palavra de Deus, você se coloca debaixo do guarda-chuva de Deus, e Deus promete te abençoar.
Amém? Então Abraão creu em Deus, ele agiu e o Senhor passou a abençoá-lo. Olha só que promessa maravilhosa, em Gênesis 15:1, olha só, vamos avançar um pouquinho. Diz assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Então nós vemos que todos os homens que aceitaram o chamado de Deus, Deus promete: ó, eu estarei com você, eu vou ser o teu escudo. Eu falei de Gideão, Deus prometeu: eu vou ser contigo, Gideão, e você vai ferir os medianitas como se fosse um só homem. Jeremias, nós estudamos, né, semana passada, Deus diz: eu vou fazer de você um muro de bronze, vão lutar contra você e não vão prevalecer. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. Então a maior bênção é você ter certeza: o Senhor está comigo nessa minha jornada. Se você vai ser rico ou não, se o teu sonho pessoal vai se realizar ou não, não importa. O importante é o Senhor estar com você nessa jornada. Essa é a maior bênção que nós podemos levar para a nossa vida, ter certeza: o Senhor está comigo nessa jornada. Então obedeça, põe em prática os princípios da palavra de Deus, aquilo que está escrito e você sabe que é princípio e não pratica, comece a praticar. Aí você vai se colocar nesse lugar onde Deus, Ele vai ser contigo. E vão lutar contra você, não vão prevalecer. Não vão prevalecer, porque o Senhor é com você, em nome de Jesus. E para finalizar, já estou finalizando aqui, mensagem mais rápida hoje, versículo 1. Então eu vou finalizar com o primeiro versículo, né? Gênesis capítulo 12, versículo 1, olha só que interessante. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Então olha só, Deus manda ele sair da casa dele, da parentela dele, da terra natal dele. Então o que nós podemos trazer para a nossa vida baseado nisso? Quero dizer para você o seguinte: deixe alguns ambientes para trás. Abraão recebe o chamado para abandonar sua terra natal, seus parentes e iniciar uma nova vida. Então, se você quer agradar a Deus, alguns ambientes precisam ser abandonados, ídolos precisam ser renunciados, prazeres precisam ser mortificados. O que Abraão fez é o que nós chamamos de santificação. O que é santificação, pastor Peter? Santo é aquele que se separa do mundo, do pecado e se dedica a Deus. Foi o que ele fez. Ele foi chamado para abandonar sua casa, sua parentela, aquela terra que ele vivia, que era uma terra de idolatria, de apostasia, de pecado. Agora você vai ser santo para mim. Deus o chamou para sair daquele ambiente, um ambiente nocivo, de idolatria, de apostasia, e começar uma nova vida. Então assim também, irmãos, a palavra de Deus para nós hoje é a seguinte: deixe ambientes que são nocivos para você. Existem pessoas e ambientes que nós precisamos deixar para trás. Pensa aí, nas influências, nos ambientes que você precisa renunciar para viver uma vida agradável a Deus. As pessoas que você precisa deixar de seguir e ouvir. Não é verdade? O problema é que muitas vezes nós nos sentimos confortáveis nesses ambientes, né? Eu, assim, graças a Deus sempre me dá uma lição se eu estou indo para um ambiente que é nocivo. Vocês sabem, né? Deus me tirou do meio esportivo, me tirou daquele lugar, me mandou sair daquele lugar, né? Para viver uma nova história. Mas alguns anos atrás, os meus colegas que jogaram comigo no Curitiba, eles montaram um grupo do WhatsApp: vamos voltar a se reunir para jogar bola. Falei: tá bom, vamos lá, vamos jogar bola. Marcaram lá, fui jogar, né? Ou estava super bem fisicamente, né? Não que eu não esteja agora, mas na época eu ainda jogava bola, né? E bem e tal, e me destaquei lá. E os caras: meu Deus, cara, você está igual, você está, do mesmo jeito que quando a gente jogava e tal. Aí já começaram a querer marcar, me chamar para jogo aqui, jogo ali e tal. Foi bem nessa época que eu fui jogar em Pinhais com os irmãos da igreja e eu rompi meu ligamento, né? E eu senti, falei para minha esposa: isso aqui é sinal de Deus. Não é para mim estar com o Senhor. Deus já me tirou desse ambiente
me tirou de perto dessa galera, agora eu quero voltar, não que eu quisesse, né? Mas eu tenho certeza que Deus já fez aquilo para cortar pela raiz o mal. E a partir daquele momento eu disse, não jogo mais futebol. Então não me convide, né, porque não jogo mais. Pastor, você não joga mais? Não jogo mais. Né? Já corrigi, o ligamento está restaurado, está tudo certo, mas eu decidi não ir mais, porque eu sei como é que é, né? Você começa aí, aí começa a surgir um monte de convite. Então tem ambientes que não são para você. Estou dizendo que você não tem que jogar bola, longe disso, irmão, pode ir, você que gosta, vai, Saulo aqui quer ser jogador, corre atrás, não é a minha história, é a minha história, tá? A tua história é a tua história, mas para mim é um ambiente que Deus falou, não é para você, porque como eu disse para vocês não imaginam o que era o futebol para mim, irmão, vocês não têm noção, não era assim um hobby, era a minha vida, irmão, era um ídolo, verdadeiramente, então quando Deus me tirou, não é para voltar. Então tem ambientes que nós temos que deixar para trás. E o problema é esse, às vezes você está confortável num ambiente de idolatria, de apostasia, de pecado, né? E esse ambiente às vezes não precisa ser um ambiente físico, pode ser a rede social, por exemplo, né? E aí você vai se contaminando. O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias, outra tradução diz, corrompem os bons costumes. E glória a Deus, eu tenho visto algumas pessoas aqui na igreja crescerem muito espiritualmente, serem transformadas de dentro para fora. E sabe qual é uma das características dessas pessoas? Elas estão constantemente em ambientes marcados pela graça e pela unção. As pessoas estão presentes. Estão no ambiente, tem o congresso, tem a reunião dos homens, estamos lá, estamos na cela, estamos sendo ministrados, e aí a pessoa vai recebendo palavra, a pessoa vai sendo transformada. Então quando você está num ambiente marcado pela graça e pela unção, você vai mudando, porque Deus vai transformando você. E aí você percebe, não, esse tipo de ambiente aqui já não serve mais para mim. Inclusive eu recebi uma palavra no Imersão, né? Recebi várias, né? Porque eu andei no meio dos profetas, então sempre vinha, né? Quero dizer para vocês, e uma das palavras é águia anda com águia, o irmão falou para mim, águia anda com águia, né? Então se você quer ser águia, igual nós já falamos aqui quando estudamos o primeiro capítulo de Daniel, você tem que andar com águia, irmão. Se você andar com galinha, você vai ser galinha. Então se você quer ser como Abrão, abençoado, deixe os ambientes de carnalidade, de ostentação, vá para a presença de Deus, se separe para Ele, busque a santificação. Está escrito, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então a quarta lição dessa passagem é a santificação de Abrão. Ele deixa o ambiente de idolatria para viver uma vida dentro do propósito de Deus. Portanto, finalizando já, a primeira lição que o chamado de Abraão nos ensina é sobre fé. Esse é o maior legado desse servo de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda lição é sobre ação. Se eu creio, eu ajo, eu faço. A fé sem obras, ela é morta. A terceira lição é sobre a bênção de Deus. Quando cremos e obedecemos, nos colocamos debaixo da bênção do Senhor. Então vejam que a promessa é de ser uma grande nação, de ter um grande nome e de ser grandemente abençoado. E também o Senhor promete protegê-lo. E a quarta lição dessa passagem é a santificação. Abrão deixa esse ambiente de idolatria para viver uma vida dentro do propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Então, o chamado de Deus para você é desafiador, para mim também. Exige que deixemos de lado as nossas preferências, os nossos achismos, a nossa vontade própria, o nosso conforto, no objetivo de agradarmos aquele que nos chamou. Inclusive, o apóstolo Paulo ele diz que nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então, a pessoa chamada por Deus entende que a minha vida não me pertence, eu não sou meu, eu sou dele, e é para ele que eu vivo todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, chamar o louvor aqui à frente.